Vejo que vier. Tempos difíceis. Eu pisaria nas uvas. Tá vendo esse cheiro? Pisaria até estar vermelhos e suaves. Prefiro vinho do que pão, porque vinho desce de litrão. Vai o dia, fica o trabalho. Pronto, pronto.
Oh! Nenhum cavalo sai do lugar sem algum. Seu trabalho faz me mal deixa pros nervos, né? seco. Esse cabelo grisalho. As mãos. Entanto, nem consigo Todo trabalhar. dia a mesma coisa. Vinho, vinho, mais desse vinho maldito. É o bastante pra gente perder a cabeça. Faço o que pagam para fazer. Só. Anda! Vamos, capeado! Anda! É isso aí, capeado! Socorro! Me ajudem! Não é tarde para se render. Eu lhe devo a minha vida, cavaleiro desconhecido. Como se chama? Me chamo Geralt. Geralt de Rivia. Muito obrigado, Geralt, senhor. Aqueles biltres quiseram demolir o nosso jardim de ervas, imagina. Eu pensei em pegar um martelo, espantar a gentalha, mas... Para o meu desgosto, eles eram muito numerosos. E eu falhei. Mas não adianta chorar pelo vinho derramado. Venha comigo para Vermentino. Vou consertar a sua armadura ou trabalhar aquela bigorna para atendê-lo com o que precisar. Está bem. Mostre o caminho. Aqui estamos. Posso lhe ajudar de alguma forma? Os dias de glória do vinhedo parecem história do passado. Ele já viu dias melhores, é verdade. Bandidos não são nosso único problema. Uma praga de parasitas amarelos enormes também nos assola. A senhorita Matilda faz o que pode, mas se as pessoas têm medo de ir lá e trabalhar, o que ela pode fazer? Está bem. O que você tem?
Obrigado. Vejo você mais tarde. Vamos, Capiano! Uma terra curiosa essa que temos. Verdade. Toda vez que eu venho, sinto que eu estou em um conto de fadas. O mais interessante é que o povo daqui acredita nessa loucura. É isso aí, Carpeado! Vai com calma.
Ai! Ai! Anda! Vamos! O quê? Perdeu a calma? Obrigada, nobre cavaleiro. Eu ia para o norte em busca de ervas para o meu novo sabor de vinho, quando, de repente, Acalme-se, já passou. os salafrários me sequestraram, esperando um dinheiro de resgate, com certeza. Mas com os problemas do mestre Liam, ele nunca teria como pagar. Ah, mas estou livre e a salvo, graças a você.
no Coronata. Vai para lá comigo? Vá em frente, eu te sigo. Aqui estamos. Mais uma vez eu agradeço pelo resgate. Deseja ver meu estoque? O mestre Liam não parece ser um proprietário cuidadoso. E dá o melhor que pode. Não é culpa dele o nosso vinhedo sofrer praga atrás de praga. Pragas? De que tipo? Ah, aquelas plantas amarelas enormes que comem gente, por exemplo. Não dá pra pisar lá, podendo aparecer alguma coisa e levar a sua cabeça. Me mostre o que tem aí.
Me mostre o... Obrigado. Vejo você mais tarde.
Ai! Ai! Vamos, chegue mais perto. Vamos, capeado! Oh, oh!
degenerado cultivaria algo assim. Precisa incinerá-las antes que soltem esporos e se espalhem. Brotos de arquespora. Só um degenerado cultivaria algo assim. Precisa incinerá-las antes que soltem esporos e se espalhem. Brotos de arquespora. Só um degenerado cultivaria algo assim. Precisa incinerá-las antes que soltem esporos e se espalhem. Brotos de arquespora. Só um degenerado cultivaria algo assim. Precisa incinerá-las antes que soltem esporos e se espalhem. A carta prova que Conde Crespi está por trás da sabotagem dos 2 vinhedos. Preciso contar a Matilda e Liam. É isso aí, carpeado! Vamos nessa!
Mestre Bruxo, tem alguma novidade? Esse vinhedo, Belgard, por que é tão valioso? Você não é daqui. Percebe-se fácil. Antes do Conde Crespi virar uma vítima da fera, Belgard pertencia a ele. Um homem rico e influente, ele fez do vinhedo um imenso sucesso. Trouxe raras variedades de uvas, contratou trabalhadores competentes. Não vou incomodá-lo com detalhes desnecessários. Basta dizer que unir Belgard com outro vinhedo é uma receita segura para o sucesso. Foi o mesmo homem que causou os problemas em Coronata e Vermentino. Tenho provas. Um tal de Conde Crespi. Ele está na raiz de tudo. O quê? Crespi? O antigo dono de Belgard? Ora, mas isso é impossível. Tenho tudo aqui por escrito. Ele tinha de fato motivos. Ele sabia bem que o vinhedo dele não sobreviveria se Vermentino e Coronata juntassem suas forças. Provavelmente é por isso que ele incitou a discórdia. E conseguiu em maior parte. Só não terminou porque a fera o pegou. Incrível! Você quer dizer que não foi Lian? Eu estava certo que meus problemas eram culpa da Matilda. À luz das novas evidências, a decisão mais justa seria a de que ambas as partes compartilhassem o controle de Belgard. Espere um minuto. Está querendo sugerir que devemos cooperar? É a solução ideal, sim, considerando também a saúde do empreendimento. Não acredito que estou dizendo isso, mas acho que ele tem razão. Está na hora de enterrar as mágoas. 3 vinhedos são mais do que um. Há muito a ser ganho. Que assim seja. Isso não é tudo. Os problemas nos seus vinhedos, resolvi todos. Podem voltar a trabalhar normalmente agora. Que notícia esplêndida! É um alívio saber que contrataram um profissional cuja ajuda pode se mostrar inestimável. Mas não vamos nos antecipar. Sigam-me. É hora de verem Belgard. Bruxo, venha conosco, por favor. Algo me diz que teremos tarefas para você. Tudo bem, vamos lá. Meu desejo de colocar Belgard em boas mãos não foi um capricho qualquer, pois o vinhedo passa por tempos difíceis desde a morte do dono. Ouvi falar de trabalhadores morrendo em serviço, monstros à espreita. Antes que alguém possa chamar isso de lar, será preciso lidar com essas inconveniências. Tal é a vontade do ministro. Mais trabalho para mim, eu acho. Se estiver disposto, ficaríamos contentes com sua ajuda. Posso ajudar, claro, mas não trabalho de graça. Demais! Definitivamente demais! Um pouco menos? Ou está fora? Um pouco menos? Ou... Um pouco menos? Ou... Não, demais. Aceite o que oferecemos. Não podemos pagar mais. Mais ou menos já concordei, acho. Ufa, isso tira um peso de mim, devo admitir. Sua recompensa será justa, prometo. Vou trabalhar.
Estou contando com Você você, vai me bruxo. ajudar, não vai? Estou contando com você, bruxo. Por favor, não me incomode. Estou ocupado. Vamos, carpeado! Corra, carpeado! Qual é o fruto de tanto? Anda! Tire de barreiras cansa mais que essa sua espada. A fera engolirá a todos e a cada um. Mastigará suas entranhas.
nós temos, né? Bastante vinho pra beber. Agora vou cantar uma música para você. Aparências enganam. Luxo. Cuidado. Ele que é banhou do brilho azul que me cega, e marcado pela areia lenta em queda. Rumaram para além das videiras e muros, ao desconhecido para achar o vazio. Com o Duque Green, essas coisas. Vida longa, Duquesa Ana Henrietta! Quer brincar de cabra cega? Você lê poesia? Estou bêbada e solitária. Sim? Não te conheço. Vai embora! Com licença. São os tempos, meu bom amigo. Sei quem você é. Com licença. Você é aquele embruxo. Seu grosso. Senhor? Sim. Sinceras desculpas. Você está em Becler. Olhe os modos.
O que é? Conhaques e um belo decote. Não basta Meus dois apenas falar. Há de se falar a verdade. Trabalho todo dia, mas que agonia, não é, bruxo? A guarda traz paz às nossas terras. Irreverentes sofrerão. Aqui não é Novigrad. Você precisa se comportar. Vida longa, Duquesa Ana Henrietta! Um terceiro, por um golpe de misericórdia, chora, esperando que a morte acabe com ele na hora. E aqueles que são jogados em covas marcham sós para casa. Diga, bruxos comem queijo antes da sobremesa ou depois? Não está claro que eu estou ocupado? Mas por quê?
será que o bruxo paga de impostos? Ei! La 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 la. Sim, Gerald. Queria conversar, se não for incômodo, Vossa Excelência. E por que seria? Sou todo ouvidos. O que foi? Este torneio tem uma boa dose de pompa e cerimônia. Valorizamos esta tradição. Minha bisavó, Adela Marta, a engrandeceu para o que é hoje. Por muito tempo, ela não conseguia decidir com quem se casar. Enquanto isso, seus inúmeros pretendentes duelavam entre si. A Demarta viu nessas disputas um meio confortável de escolher o fruto mais sublime entre as pencas de maridos em potencial, determinando quem tinha o que ela mais valorizava em homens: força, bravura e astúcia. Assim, ela os ordenou a participar dos torneios. Embora no fim tenha escolhido não se casar com nenhum deles, e sim com o mais jovem filho do imperador de Nilfgaard, que ela conhecera em uma viagem ao sul. Mas os cidadãos de Becler começaram a gostar das lutas dos cavaleiros? Deveras. E não apenas eles. No ano seguinte, cavaleiros de todos os cantos se enfrentaram em nome do desporto e da glória. E assim tem sido. Mas o prêmio mudou. A mão da duquesa e metade do ducado não estão mais em jogo. Ainda assim, os torneios de Beauclair são famosos no mundo todo. Disso temos orgulho. Sem querer me meter, Vossa Excelência, mas estou curioso de como conheceu Dandelion. Pode me contar? Desde que não seja um assunto delicado, claro. Ah, história antiga. Meu pai anunciou um grande torneio. Julian foi convidado. Ele devia compor uma música sobre uma luta aguerrida na arena. Ele escreveu a mais linda balada romântica que eu já tinha ouvido. Papai ficou furioso, recusou-se a pagar. Uma balada sobre você? Não abertamente. Eu era casada com Raymond na época, afinal. Entendo. Obrigado por conceder seu tempo, Vossa Excelência. O dever chama? Isso mesmo. Eu entendo. Entendo e aprovo. O que foi? Obrigado por conceder. O dever... Isso mesmo. Eu entendo. Louvado sejam os cavaleiros que é. Espaguete! Hospital! Lucy! Fixação de carga.
Bem-vindo, Sir Geralt. Já ouvi falar das suas conquistas? Preciso dar um trato. Gwent, que tal uma partida? Fixação de caixa, rejuvenescimento, eliminação de caixa. Ouviu isso?
Então foi ele que a Sua Excelência convocou do norte. Impostos, tributos, ladrões asiáticos. Como pode um homem viver? Os deuses também tomavam. Peguei você, danadinho. Qual que é o problema, bons senhores? Esse barro, faça chuva, faça sol, sempre está aqui. E agora sabemos por quê. Você joga sua porcaria na frente da nossa loja? Vimos você. Nossa, senhores. Vocês deviam pegar leve, novinho. Então, como você explicaria? Que chova por uma semana ou o sol asse nossa cutis? Sempre temos barro até o tornozelo aqui. Não pode me culpar pelo clima peculiar de Becler. Clima peculiar? Eu vi você. Você esvazia seu pinico na frente da nossa loja toda manhã. Então o povo suja as botas e vai até você para limpá-las. Uma teoria de conspiração exagerada, senhores. Vou conspirar deixando vergão na sua bunda como eu sinto. Vem cá! Deixem-no em paz. E quem de achos é você? Um bruxo. E sugiro que voltem para o lugar de onde vieram. Pensei que bruxos defendessem homens de monstros, não trapaceiros da justiça. Preciso falar com o garoto. Pode falar com ele o quanto quiser. Depois que arrancarmos o couro dele. Então afaste-se. De jeito nenhum. Não mesmo? Bom, então vamos salvar você também. O que dá no mesmo pra mim. Péssimas coisas. Vamos quebrar suas pernas, vagabundo. Sacrem ele! Sacrem ele! Vamos, chegue mais perto. Devagar agora. Patético. Eu atacarei pela esquerda. Fiquem juntos! Ou pelo menos tentem! Péssimas coisas. O que significa isso? A briga. Quem começou ela? Estou investigando a fera, sob ordens da duquesa. Ah, sim. Ouvimos falar de você. E esses homens, o que estão fazendo? Obstruindo a minha investigação. Entendido. Passar uns dias na cela vai ensiná-los a não interferir em assuntos oficiais do ducado. Vamos. Você é muito bom com os punhos, senhor. Não está procurando trabalho, está? Faríamos uma bela dupla. É? E como você imagina que isso seria? Esplendidamente, é como imagino. Sugiro uma parceria.
Eu cuido das botas e você fica de guarda. E como você é mais forte, de manhã você pegaria o penico e me ajudaria a fazer o barro. A parte do barro é verdade? Eles tinham razão em querer te dar uns tapas na orelha. Eu preciso ganhar dinheiro de algum modo. Então, o que me diz, senhor? Parceiros? Vou pensar sobre o assunto. Escute, estou interessado em um certo homem. Espere, espere. Antes de começarmos a conversar, sente-se. Mas minhas botas estão limpas. Nesta cidade, só estão limpas as botas que acabaram de sair da minha banca. Sente-se, senhor. Então, sobre quem é que você queria perguntar? Um dos seus clientes. Alto, traje preto, elegante, não é daqui. Um forasteiro? Realmente parece que me lembro de algo. Uma quantia modesta talvez refresque a memória. Quanto? Digamos, 500 coroas. O quê? Deve estar de brincadeira. O que você faria com tanto dinheiro? Expandiria meu negócio. Tenho certeza de que pode imaginar. Uma banca decente com letreiro grande. Quero uma caixa nova também. Graxas e escovas. E se sobrar dinheiro, compraria parte de uma lavanderia para usar a água. Planejou tudo. Acho que sim. Só preciso do capital. Tudo bem. Vejamos se não descobrimos algo. Ah, viu? Sabia que a gente ia se entender. Certo. Acho que posso concordar com isso. 1000 vezes obrigada. Não esquecerei. Agora, o assunto em questão. Conheço o camarada que procura, mas não sei o nome dele. Um cliente regular. Vem para as botas de tempos em tempos. Ele é muito bom comigo. Sempre me dá uma gorjeta. Sabe onde eu poderia encontrá-lo? Não, mas você pode esperar aqui. Talvez ele apareça. Não tenho tempo para isso. Não sabe mesmo onde encontrá-lo? Ou talvez tenha percebido de qual direção ele veio? Quando limpo botas, senhor, não olho para de onde as pessoas vieram. Eu limpo. Parece que as coisas estão meio duras. Ah, você está aqui. Se sentindo melhor? Estou sim, obrigado. A necrópole daqui, o ar, faz milagres comigo. Agora, se eu puder interceder, ouso dizer que tenho a pergunta certa a ser feita. Jovem, está vendo este frasco? Uma gota na sua graxa vai ajudar você a deixar até a bota mais incrustada, limpa como a abóboda da Catedral de São Lebioda. Com ela, você atenderá 3 vezes mais clientes com uma fração do esforço. Ganhará mais dinheiro. Te darei esse frasco, se me disser onde o homem que procuramos vive. Mas vocês não vão machucá-lo, não é? Aquele senhor é estranho sim, mas gentil. Na verdade, ele é um amigo. Só tivemos um certo desentendimento e precisamos acertar as coisas. Deixo as botas dele na porta de uma casa perto do porto. A porta é vermelha, mas eu não sei se o senhor vive lá. Vale a pena checar. Pode ter alguma pista. Poderia me deixar tirar a sujeira dos sapatos antes de vocês partirem? Com todo respeito, senhores, suas botas ficariam melhores limpas. Obrigado. Talvez depois. Lidou muito bem com aquele garoto. Achar a abordagem certa. Esse é o truque para lidar com crianças. Vi isso. Quer dizer, a coisa certa a se usar para subornar elas. Olá. Saudações, bruxo guardião. Graças a você, meu pequeno negócio está ótimo. Não consigo perceber nenhuma mudança. Tudo a seu tempo. Agora estou analisando minhas opções. Buscando preços, verificando a qualidade. Você sabe que é fácil torrar o dinheiro. Mas fique tranquilo. Gastarei bem o que tenho. Ora.
Se você é assim hoje, quem você será quando for mais velho? Um homem bem rico. Cuide-se. Venha logo, venha sempre. Deixo você perfeito. E não só você, mas qualquer homem, mulher e criança. Não temos tempo a perder. Não é longe de onde o rapaz mencionou. Espero mesmo que a gente não o assuste. Não temos tempo a perder. Não é longe de onde o rapaz mencionou. Espero mesmo que a gente não o assuste. Porta Vermelha, a que o engraxate mencionou. Falaremos depois. Vamos achar Dettlaff. Estamos perto. Posso sentir. Falaremos depois. Vamos achar Dettlaff. Estamos perto. Posso sentir. Falaremos depois. Vamos achar Dettlaff. Estamos perto. Nem se mexe. Vou ter que quebrar. Então pode ficar lá na rua, bater em um tambor e gritar: Dettlaff, estou atrás de você. Um pouco mais de sutileza. Eu imploro. Pois diga a sua ideia. Me dê um momento. Legal. Já pensou em se tornar um ladrão? Uma técnica assim seria bem útil. Considerei isso por um tempo, mas no fim concluí que seria terrivelmente tedioso. Vamos. Ele está aqui. Sente ele. Não, ele não está aqui. Mas esteve recentemente. O cheiro dele ainda é forte. Vamos dar uma olhada. Mesmo ele não estando aqui, deve ter deixado alguma pista sobre onde está. Isso não é hora para conversa. Precisamos encontrar o Dettlaff. Mesmo ele não estando aqui... Ter deixado alguma pista sobre onde está. Brinquedo velho. Não serve a mais ninguém. Pena. Deve ter feito alguém feliz um dia. Alguém consertou isso recentemente. Isso não é hora para conversa. Precisamos encontrar o Dettlaff. Sem marca de poeira. Alguém moveu isso pra cá recentemente. Bijuteria legal.
Às vezes acho que posso acabar como um desses brinquedos. Acho esses fantoches um tanto perturbadores. Alguém consertou isso recentemente. Sem marca de poeira. Alguém moveu isso pra cá recentemente. Bijuteria legal. Às vezes acho que posso acabar como um desses brinquedos. Alguém consertou isso recentemente. Acho esses fantoches um tanto perturbadores. Sem marca de poeira. Alguém moveu isso pra cá recentemente. Isso não é hora para conversa. Precisamos encontrar o Detlef. Sótão, vamos. Então este é o ninho dele. Hora de vasculhar. Bijuteria legal. Às vezes acho que posso acabar como um desses brinquedos. Acho esses fantoches um tanto perturbadores. Alguém consertou isso recentemente. Sem marca de poeira. Alguém moveu isso pra cá recentemente. Bijuteria legal. Acho esses fantoches um tanto perturbadores. Feição de uma mulher. Meio borrado. É a amante dele? Não sei direito. Me lembra alguém. Quem? Não sei bem. Mas sinto como se já tivesse visto esse rosto antes. Ferramentas de uso recente. Detlef relaxa consertando brinquedos depois que mata? Sério mesmo, Geralt? Precisa disso? Bela melodia. Realmente. Não sei bem a razão, mas me lembra de casa. Nossa verdadeira casa, de antes da conjunção das esferas. Ferramentas de uso recente. Detlef relaxa consertando brinquedos depois que mata? Sério mesmo, Geralt? Precisa disso? Olhe, pedaços de papel, um nome em cada. Conde Crespi, Conde do Lac, Milton de Perrin, Conde de Lacroix. Vítimas de Detlef, todos. Mas a escrita não é dele. Tudo foi escrito com a mesma tinta.
Vê a cor. Tingida com cinabarita. Mineral raro. Basicamente só se encontra em... Nazair. Mas temo que isso signifique pouco. Qualquer um pode ter importado a tinta. Justo. Ainda é válido de se lembrar. Olhe, esse pedaço está manchado. De vinho. Não quer dizer muito também. Especialmente em Beclair. Talvez. Mas também vale a pena lembrar. Ainda não temos nada, basicamente. Tenho que averiguar um pouco mais. Vamos ao trabalho. Ferramentas de uso recente. Detlef relaxa consertando brinquedos depois que mata. Sério mesmo, Geralt? Precisa disso? Detlef van der Ratten. Não sabes quem somos, mas sabemos que tu és um vampiro. E sabemos da tua queda pela vadia que chamam de Henawed. Agora tenhas ciência disso. Vamos acorrentá-la e deixar ratos se alimentarem dela. Vamos esfolar a pele da carne dela. Mas podes salvá-la. Só precisas ir até Beclair, onde matarás 5 homens da maneira que determinaremos. Deves completar a matança em 3 dias. Se fracassar, a próxima carta que receberes terá uma lembrança do teu fracasso. O dedo da tua amada. Aí está. Prova positiva que Detlef não matou por vontade própria. Um chantagista pôs as garras nele. Alguma ideia de quem poderia ser? Detlef tem algum inimigo? De fato, Detlef arranja inimigos ocasionalmente, mas nunca vivem muito. Algum pode ter conseguido escapar dele. Teoricamente possível, mas não sei de nenhum. Teria de ser alguém diabolicamente perigoso, como bem sabe, já tendo enfrentado Detlef. Seja lá quem for, é alguém novo. Quem é Henawed? Sua antiga amante, a única mulher humana com quem ele foi próximo. Porque ela o aceitou. Com a ajuda e cuidado dela, ele achou um lugar para si mesmo neste mundo hostil. Ela começou o trabalho que busco continuar. Chegou a conhecê-la? Nunca tive o prazer, infelizmente. Ela o abandonou um tempo antes dele vir me salvar. Mas ele sempre disse que ela tinha desaparecido. Presumo que você tenha suas dúvidas. Conheço os humanos melhor do que ele. A capacidade deles de serem desleais, desonestos. Também sei que ela pegou as coisas dela, algo que não se espera de alguém que é sequestrado ou desaparece contra a vontade. Vou poupar-lhe de ter que perguntar. Não sei por que ela se foi. Posso, no entanto, arriscar um palpite de que Detlef ficou furioso algum dia e mostrou outro lado, mais monstruoso. A fúria de Detlef pode assustar qualquer um, mas a maioria que o vê assim nem tem a chance de fugir. Detlef teve dificuldade em aceitar que ela o abandonou? Isso é tão difícil de crer? Não conhece qualquer humano que já tenha passado por isso? E Detlef é muito mais emotivo do que a maioria dos humanos. Ela não era só a amada dele, a amante, sua parceira. Era um membro do clã dele. E ninguém abandona um bando voluntariamente. Detlef alguma vez tentou procurar ela?
Pois se ela era tão importante, os vampiros superiores têm suas maneiras. Várias. Devia ter sido bem fácil para ele. Geralt, como você corretamente observou, nós somos vampiros. Não fazemos milagres. Ele procurou por meses seguidos antes de desistir. Claramente, Rhenawedd conhecia ele bem. O bastante para não deixar rastros e deixá-lo sem meio de encontrá-la. Mesmo que Rhenawedd tenha abandonado ele na ocasião, parece que alguém realmente a sequestrou agora. Difícil discordar disso. É difícil de prever o que ele está disposto a fazer para libertá-la, tê-la de volta. Está disposto a matar. Isso está claro. Como você também estaria pela Yennefer. Ele mata porque se importa muito com ela. E esse sangue, esses indivíduos, não são nada para ele. Entendi. Ele está querendo resgatar uma fêmea do clã. Exatamente. O chantagista. Tô meio curioso sobre quem possa ser. Por quê? Regis. Alguém sequestrou a amante de um vampiro. Ousado já de início. Agora estão obrigando o vampiro a matar. Um vampiro que você insiste que não é um assassino. O chantagista é talentoso. Alguém especial. Astuto. Pensando agora, começo a me perguntar se... Não seria um dos seus? Outro vampiro? Exato. O mistério se aprofunda. Só uma hipótese. Não ficaria preso a ela até que saibamos mais. Tens razão. Vamos resumir o que sabemos. Parece que Detlef foi chantageado. Alguém está ditando o nome das vítimas. Tudo é escrito usando a mesma tinta de Nazair. E não é a caligrafia dele. É pouco. Mas o suficiente para verificar a inocência de Detlef, claramente. Na verdade Detlef está sendo manipulado. Algum lunático faz ele de capacho, obrigando-o a matar. É o que parece, mas isso clareia um caminho para seguirmos. Precisamos achar Rhenawedd, arrebatar o chantagista. O lunático ou lunáticos perderiam o poder sobre Detlef. É uma ideia. Talvez valha tentar, mas... E Detlef? Ele vai continuar matando enquanto eu vou procurar a amante dele? Ele não vai. Vou convencê-lo a deter a mão. Garanto a ele que você é um amigo que quer ajudar. Vou esperar por ele aqui. Ele deve retornar, cedo ou tarde. Ele vai te dar ouvidos? Ele vai. Melhor eu esperar contigo, talvez. Não, ele vai sentir você a 1 quilômetro de distância. Não vai aparecer. Melhor só eu ficar. Precisa confiar isso a mim. Certo. Preciso dar notícias à duquesa agora. Que seja. Aguardarei você aqui. Eu e Detlef. Jamais gostaria de dar a impressão de que não gosto da sua companhia. A verdade é o oposto disso. Porém... Sim, eu sei. É improvável que Detlef apareça enquanto eu estiver aqui. Mas 5 minutos não vão fazer diferença, não é? Suponho que não. Errei em te obrigar a partir. Você queria me perguntar algo? Só pensando. E se Detlef não aparecer? Ele vai. Me explica como é isso. Quando preciso de uma resposta curta, sucinta, rápida, você acaba me dando um sermão. Mas quando preciso de detalhes, minúcias, só o que ouço são os gemidos. Por quê? Permita-me explicar. Quando falo de fatos, assuntos tangíveis,
Realmente busco me expressar de maneira precisa e completa. No entanto, quando as discussões envolvem questões de intuição ou coisas vampíricas, minha elocução tende a ser taciturna. Pois mesmo o discurso mais longo não me permitiria explicar ao interlocutor qualquer tema dessa alçada satisfatoriamente. Sendo assim, repito, Detlef aparecerá cedo ou tarde. Queria te perguntar, como você e Detlef se conheceram? Um assunto um tanto desconfortável. Sou todo ouvidos e tenho tempo. Como bem sabe, durante meus primeiros anos houve uma época durante a qual eu abusei de sangue. Entre a juventude vampírica, eu era, sem falsa modéstia, bem popular. Vivia entre a turma do plasma. Conheci muitas pessoas, entre elas Detlef. Mas nossos caminhos logo divergiram. Nosso bando gostava de estripulias juvenis, competições de quem bebia mais sangue e tal. Vamos nos tornar morcegos e assustar as moças. Detlef achava tudo bobagem. Ele estava certo, claro. Mas só entendi isso depois. Desculpe, não consigo te imaginar como um jovem vampiro arruaceiro, implicante. Sabe, a nossa vida é extraordinariamente longa nos dá muito tempo para mudanças. Agradeço aos deuses por isso. Cuide-se, Regis. Eu não consigo sentir minhas pernas. Heia! Vamos nessa! Vamos, capeado! É isso aí, carpeado! Corra, carpeado!